Saudações de paz e bem a todos. Hoje o trecho do Evangelho caiu a vida futura. O que será que tem de vida futura, hein? Será que a gente vai morrer e acabou? Ou será que nós vamos voltar para a nossa verdadeira vida? Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Qual deveria ser a nossa maior preocupação, reencarnados? A vida futura. Não tinha que ter outra preocupação. O que você vai levar para a vida futura? As atitudes praticadas, os atos, né? Os seus vícios morais e o que você tem de bom. É isso que você vai levar. Será que nós estamos conseguindo tirar nossos vícios e aglomerar mais virtudes? Nós temos que nos preocupar com isso. Nós não vamos levar casa, não vamos levar carro, nós não vamos levar corpo físico. Aliás, o corpo físico não é nosso, é emprestado. Tem muita gente que acha que o corpo que está usando é dele, é dela, e não é. É um empréstimo de Deus para que você possa aí ter um resgate, né? Você fala assim, o corpo é meu. Se por acaso você desencarnar amanhã, você decide quando você vai desencarnar. Então, se você não decide quando você desencarna, ele não é seu. Você só é seu que você tem um controle. O que você tem um controle? Dos seus vícios e de suas virtudes. Mais nada. Então o que você tem? Seus vícios e virtudes. Você não tem mais nada além disso. O resto você é usuário, usufrutuário, depositário. Você não tem mais nada. Você não tem casa, não tem carro, não tem corpo físico, não tem nada. Tudo que você usa e que você pode perder ou pode ser retirado de você, você na verdade não tem. Não é? Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos da moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com as justiças de Deus. Os judeus tinham ideais muito imprecisos sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensava, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer que essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não os teriam compreendido. Então ele não pôde falar tudo da forma que deveria, que senão iria atrapalhar ao invés de ajudar, né? Hoje em dia, com o avanço da ciência, que vem comprovando mais o lado espiritual, nós podemos ter mais um adiantamento. Mas ainda assim, saber de toda a verdade nos assusta. Qual é a verdade da vida? A nossa vida futura está em nossas mãos. E isso nos deixa com medo.
A gente preferiria que a nossa vida futura estivesse nas mãos de Deus. Todo mundo ia querer isso. Ah, não, a minha felicidade futura está na mão de Deus. É bom demais, né? Mas não. A minha felicidade futura está nas minhas mãos. O que eu vou fazer para ter a felicidade futura? Não é? Muda o âmbito. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros ensinamentos do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos. Da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Hoje em dia você faz isso. Eu vou para a França. Né? Você pega ali e vê os costumes, vê a comida, vê tudo. Né? Você vai para qual cidade? Você pega na internet qual cidade você vai e lê a descrição, escolhe qual hotel, já vê todos os costumes. Hoje em dia dá para você fazer isso. Para onde você vai ao desencarnar? Depende das suas atitudes. Depende da somatória de suas ações. Né? Mas saiba que nós somos seres espirituais que ainda não conhecemos outro lugar a não ser umbral. Né? Vamos lembrar aí que a superfície da Terra é umbral grosso. Tem a segunda camada, que é umbral ainda. A terceira camada do planeta Terra ainda é umbral. A quarta camada ainda é umbral ainda, mas é um umbral menos denso. E na quarta camada umbralina é que se encontram aí as cidades espirituais de apoio aos desencarnados que estão saindo do umbral. Né? Um exemplo famoso aí é a colônia Nosso Lar, que é uma colônia baixa de recebimento de espíritos do umbral, que se encontra ainda na quarta camada umbralina do planeta Terra. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada. São tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz do que nelas se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Qual que é a verdadeira justiça de Deus? Você vai ter como consequência aquilo que você fez. Você planta, você escolhe o que plantar. Você tem um livre-arbítrio total de plantar o que você quiser. Agora, a colheita é obrigatória. Se vocês tiverem alguma dúvida desse vídeo, coloque nos comentários, que nós possamos aí, então, chegar a uma conclusão comum. Fiquem em paz, meus irmãos. Que Jesus os abençoe.